Bom dia, mais um bom dia mesmo a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início aqui a mais um momento Cartas da Mesa, onde nessa data iremos iniciar, a leitura, meditação e reflexão acerca de tudo aquilo que está no Evangelho segundo o apóstolo Mateus. Encerramos na última semana todo o conteúdo, sobre o ministério segundo o apóstolo João, dando ênfase à divindade de Cristo e os sinais miraculosos com os quais confirmam não só a natureza, mas a identificação de Jesus Cristo, não sendo apenas filho de José e de Maria, mas também o próprio Filho de Deus, aquele que era o Verbo desde o início. E agora vamos iniciar aqui o Evangelho segundo o apóstolo Mateus. O autor do Evangelho segundo o apóstolo Mateus é o apóstolo Mateus, também testemunho ocular de todo o ministério de Cristo, alguém que foi convocado pelo Senhor. Mateus era um publicano, cobrador de tributo, e quando convocado pelo Senhor, deixou as suas atividades públicas para segui-lo. Lembrando que o ministério do apóstolo Mateus, tal qual o ministério do apóstolo João, foi escolha de Cristo para segui-lo e posteriormente divulgar as boas novas, divulgar o evangelho. Então, portanto, ele é um dos que são o fundamento da igreja, porque a igreja é fundamentada nos princípios dos apóstolos e dos profetas, e ele é um dos doutrinadores do evangelho e também um dos fundadores da igreja. Então, é interessante que nós estamos falando de um evangelho, assim como o de João, de alguém que foi testemunha ocular, alguém que também viveu aquilo que Jesus viveu. Importa aqui destacar que, diferente de João, e por isso foi a causa de nós termos começado com João, que já apresenta a sua natureza divina, Mateus tem o compromisso de provar que Jesus nasceu de uma mulher e foi criado por um homem, e que havia o compromisso de se cumprir as profecias geográficas, genealógicas, e também hereditárias. Portanto, Mateus tem um compromisso e já começa o seu evangelho falando de genealogia, um compromisso de afirmar que Cristo descendia de Abraão, descendia de Davi, e que nasceria geograficamente no lugar onde o profeta Miqueias havia afirmado, qual seja Efratá, Belém, casa do pão. Mateus, ele destaca todo o tempo acerca dos discursos de Jesus. Há 5 discursos de Jesus muito importantes, que ao final da sua narrativa, quando ele descreve com fidelidade esses discursos, ele fala: assim Jesus proferiu essas palavras. São 5 discursos que marcam a trajetória de Jesus aos olhos de Mateus. Também é importante destacarmos, em meio a isso, que no Evangelho segundo o apóstolo Mateus nós temos uma divisão muito clara, que é o nascimento de Cristo, a mensagem de Cristo e a morte de Cristo. Mateus, ele faz um destaque muito interessante, que é a sua capacidade de mostrar Jesus ensinando de forma natural e teológica, sem fazer distinção. É um evangelho que apresenta muitas parábolas, é um evangelho que apresenta um Jesus acessível ao povo, é um evangelho que mostra a simplicidade de Cristo. Muitos autores, depois, assim como Paulo, Tiago e até mesmo Pedro, que foi o que narrou o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, mas observamos que todos têm a linha de Mateus. Mateus, apresentado em ordem organizacional na Bíblia, como sendo o primeiro evangelho sinóptico. Por que são chamados evangelhos sinópticos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas? Porque eles derivam de uma única raiz. Todos eles pegaram em Marcos, inspiraram-se em Marcos e acrescentaram informações. Mas praticamente, tanto Lucas quanto Mateus têm em Marcos a sua base histórica, a sua base de narrativa e a sua base de informação. Não significa que eles copiaram, mas tomaram essas informações como sendo uma referência sequencial
para deixar clara a sua ilustração acerca do Evangelho, da mensagem e da vida de Cristo. Vamos destacar também aqui, antes de iniciar a leitura, que Mateus tinha um grande interesse em provar que Jesus descendia de Davi e que nasceria na tribo de Judá. E tudo isso se confirma segundo as profecias. Mateus é um grande atestador dos cumprimentos da palavra profética acerca de Cristo, trazendo referências desde Abraão até mesmo de Malaquias ao final. Amém? Vamos dar início à palavra. Ao final, espero que possamos comentar mais. É um capítulo muito curto, mas que merece o destaque. E ele começa, como eu já falei, dando a proposta da genealogia. Muitas vezes nós ignoramos as genealogias, mas fazendo a leitura aqui, eu quero te convencer a dar maior atenção à genealogia, porque se está na Bíblia, há um propósito para isso, e sim, vai nos enriquecer de boas informações. Amém? Então vamos lá. Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Abinadab, Abinadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Já vamos fazer um breve destaque aqui, porque quando nós observamos que em 5 versículos nós já temos informações suficientes para universalizar a ação de Cristo. Jesus aqui começa com Abraão, alguém que nasceu na Babilônia. Olha bem a informação de onde começa a raiz de Cristo. Então ele vem de Abraão, alguém que era nascido na cidade de Ur, que era um babilônico. Era alguém que era de uma terra que não pertencia a Israel, que não pertencia à região dos cananeus, mas dos caldeus. Então isso aqui já mostra que Jesus tem um ministério universal. Ele nasceu de todas as nações para alcançar todas as nações. Mas vamos dando continuidade, porque você observa que a descendência, né, de Abraão habitou no Egito, como ele também por um tempo habitou. E dali saíram do Egito, e na saída do Egito, no exílio, ao encontro com Raabe, que é quando Raabe se propõe a esconder os espias que foram olhar a cidade de Jericó. Raabe também não era cananeia, não era da descendência de Sem, não era da descendência de Éber, não era da descendência de Jefté, e ainda assim está inserida na genealogia de Cristo. Era alguém de uma cidade amaldiçoada, como Jericó foi amaldiçoada. E ela casa com Salmão, e de Salmão gera descendência, que mais adiante nós vamos observar também que ela traz em Cristo uma natureza gentílica, uma natureza estrangeira e uma natureza de pecaminosidade. Antes disso, observamos que Judá se relacionou com a sua nora, Tamar, que também não era da família de Abraão, não era da família cananeia, não era da descendência que viria a ser os israelitas, e ainda assim, se fazendo de prostituta, e entra na genealogia de Cristo. E por final fala-se de Rute, que era uma moabita, né? Não era da descendência cananeia, não era israelita, e ainda assim está inserida no ministério de Cristo. Então, com muita clareza, em 5 versículos iniciais, nós observamos que Cristo alcança todas as nações, todos os povos, todos os indivíduos, homens e mulheres de igual modo. Aqui se destaca a presença de mulheres. De Tamar se gerou Pérez, de Raabe se gerou Abinadab, né?
Boaz, aliás, gerou de Raabe a Boaz, e Ruth gerou Obed, que veio a gerar Jessé, e Jessé Davi. Jessé é o pai de Davi. Então nós observamos que aqui o Evangelho traz destaque para mostrar a universalidade do alcance de Cristo. Então não há pessoas a serem escolhidas, não existe sectarismo, não existe continência de pessoas. Olha, aquela pessoa não merece, essa pessoa não é digna. O Evangelho deve alcançar todos. Por quê? Porque o centro do Evangelho, ele partiu de todos. Ele se originou de todos. Deus foi zeloso em deixar bem claro que Jesus não era exclusivo dos judeus, não era exclusivo dos babilônicos, não era exclusivo dos romanos, não era exclusivo dos africanos, não era exclusivo dos egípcios. Aqui tem de tudo, tem todas as raças, tem todos os povos, tem todos os sexos e gerações de pecadores. Abraão foi um pecador, Isaac foi um pecador, Jacó foi um pecador, Raabe foi uma pecadora, Ruth foi uma pecadora, Tamar uma pecadora, Judá um pecador. Então, todos estes também vêm de uma raiz de iniquidade, daquilo que é chamado a corrupção universal em Adão, para alcançando a genealogia de Cristo, eles se tornaram também santos segundo a vontade do Criador. Então, o nosso pecado geracional, ele vai existir até o encontro de Cristo, porque todos estes foram santificados. Amém? Mas vamos dar continuidade aqui, versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que fora gerou a Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Há um versículo que cita, inclusive, há uma versão que cita Betseba. Aqui mostra a justiça de Deus. Por que que nesse caso não chama Betseba de mulher de Davi? Porque Deus reconhece a justiça como sendo ela mulher de Urias. Ela foi tomada em adultério por Davi, e depois Davi promoveu a morte de Urias. E na genealogia de Cristo, Urias é lembrado como homem justo. Não se fala de Betseba como mulher de Davi, mas como mulher de Urias. Isso deve ser lembrado também acerca da igreja de Cristo. Vamos imaginar que a igreja, como de fato ela é esposa do Senhor, ela será a noiva do Senhor. Ainda que eu, enquanto, digamos, bispo, hoje na função de bispo, corrompa a igreja, adultere com a igreja, que eu faça com que morra a imagem de Cristo na igreja, ela sempre será mulher de Cristo. Por isso que nós temos que tomar cuidado no atacar da igreja. Nós temos muito que atacar quem corrompe a igreja, aqueles que matam, aqueles que adulteram, aqueles que mudam a doutrina, aqueles que contaminam a fé. Mas a igreja, ela tem um dono. Nós não somos noivos da igreja, nós não somos maridos da igreja, nós nem podemos dizer que somos amigos da igreja, nós somos amigos do noivo. Ele deixou a noiva ali para ser cuidada, assim como Betseba. Quando Urias foi para a guerra, quando Urias foi cuidar dos assuntos de Davi, quem deveria ter cuidado de Betseba era Davi. Davi aproveita e corrompe-se, adulterando com Betseba. Mas a Bíblia deixa muito clara, na genealogia de Cristo, que Betseba, a mãe de Salomão, também uma pecadora, pecadora como Davi foi. Davi pecou ainda mais, porque não só adulterou, mas também matou. Mas ela é registrada aqui como mulher de Urias. Essas informações não podem fugir do nosso entendimento, do nosso conhecimento. Por quê? Porque nos dá clareza acerca do que o Senhor pretende, do que o Senhor quer, do que o Senhor busca para a compreensão da formação do seu povo santo. Nós, como está ali em Pedro, 2 Pedro capítulo 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 8, como geração eleita, povo escolhido, reis e sacerdotes, nós somos esse povo que descendemos de todas as nações, de todos os pecadores, de todos os povos, e por isso em Cristo encontramos a salvação, a santidade e a santificação. Amém? Então eu vou fazendo esses destaques
para que não percamos a linha que Mateus tinha interesse em destacar para nós. Aqui ainda fala: Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abiás e Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés a Amon, e Amon a Josias. Observem que aqui nós temos reis justos e injustos, bons reis e reis ruins. Então Jesus entra na descendência real, não por acaso ele é o rei dos reis. Mas aqui nós temos reis justos, como Ezequias, como Josafá, e reis que se corromperam, reis arrogantes como Roboão, reis como Asa, que começaram em um ministério justo e terminaram de forma infeliz. E também aqui Manassés, que é considerado o pior de todos os reis, mas que ao final do seu ministério alcançou arrependimento e foi perdoado pelo Senhor. Amém? Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Aqui nós já vamos observando que há uma descendência também real e sacerdotal em Cristo. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Outro destaque precisa ser apontado: Mateus não apresenta na ordem natural José como pai de Jesus, deixando claro que ali era uma paternidade por afinidade e adoção em amor. Contudo, ele não traz uma confusão dizendo que José era pai de Jesus, uma vez que era confirmada, consagrada e atestado a paternidade de Cristo como sendo do próprio Espírito Santo. Ele destaca José como marido de Maria, a quem gerou Jesus. Então isso também traz para nós toda e qualquer certeza, tirando e afastando de nossos corações, nosso entendimento e nossa mente a certeza ou o risco de que Jesus descende unicamente de uma ordem natural. Não, aqui fala José, marido de Maria, não pai de Jesus. Ele não é apresentado aqui como pai de Jesus, ainda que em alguns relatos bíblicos fale, este não era o filho de José, uma vez que, por afinidade, sim, Jesus foi criado e recebeu o nome de José. Contudo, ele não era filho de José. Era filho de Maria, que concebeu por poder e graça do Espírito Santo. Amém? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, são 14. Essa numerologia bíblica nos traz algumas certezas de que o Senhor tem uma afirmação histórica. A partir de 7 gerações, era testificada a ligação direta de um indivíduo com outro. Então, havia um registro de genealogia que bastava uma ligação de 7 gerações. Cristo tem aqui a ligação de 14. Então, ele cumpre o compromisso indo além do requisito de 7. Ele faz o dobro. Ele anda a segunda légua, ele faz a segunda ponte. Ele não só está a 7 gerações de um indivíduo com histórico bíblico na Antiga Aliança, mas ele está ligado a 14 gerações. De Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi a Babilônia, 14 gerações. Da Babilônia até José e Maria, 14 gerações. Ele vai além da exigência. Se exigia o 7,
ele apresenta o número 14 para realmente afirmar, testificar e dar verdade àquilo que a Bíblia nos aponta e nos afirma. Amém? Vamos lá, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que isso quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui, meus amados, tem a breve narrativa de Mateus. Ele não é tão detalhista quanto Lucas, mas ele destaca que Maria foi concebida pelo Espírito Santo e José, sabendo da gravidez de Maria pela própria Maria, ele, no intuito de não vê-la sendo apedrejada, julgada, morta, ele prefere fugir e ir embora. Por que essa opção de José? Simples. Se Maria é denunciada como grávida antes do casamento, o resultado para ela era a morte. Era o que a lei falava. José preferiu fugir para que as pessoas entendessem que ele havia engravidado a Maria e não reconhecesse o filho, deixando, portanto, Maria herdeira dos seus bens e inserida na sua família. Então a família de José teria obrigação de cuidar de Maria. José era um homem justo, não por acaso Jesus escolheu da sua descendência para que nele fosse gerado Jesus, né? Eu quero falar algo aqui que muitas vezes não é muito compreendido por aqueles que são cristãos da fé católica. Mas a escolhida não foi Maria. Nós temos que entender que se José fosse casado com Rebeca, com Marta, com Francisca, com Paulo, com Joana, a mãe de Jesus não se chamaria Maria, se chamaria Rebeca, Paula, Patrícia ou Joana, porque a primeira escolha é a descendência davídica, é a descendência de Judá. Nós temos que entender que o ser filho de José, aqui nesse caso, traz a certeza de que ele nasceria na tribo de Judá. Traz a certeza de que ele nasceria descendendo não só de Davi, porque Maria também descende de Davi, como nós veremos na genealogia segundo Lucas. Ela vem da linhagem de Natã, filho também de Betseba com Davi. Não é Natã o profeta, mas Davi, a um dos filhos com Betseba, ele deu o nome a Natã pelo seu espírito de gratidão e amizade que tinha com aquele profeta. Mas aqui destacando a José, nós temos que entender que José foi o primeiro escolhido antes mesmo de Maria, uma vez que José era um homem justo, um homem correto e um homem também que se destacava por esse sentimento de guardar a pessoa, protegê-la e guiá-la. Então, nós temos aqui a plena, exata e certa confirmação de que a escolha de José não foi por acaso. José, na sua justiça, optou-se por ter a sua reputação manchada a denunciar Maria e abandoná-la de uma forma degradante.
Aqui nós vimos a intervenção divina, tal qual foi feita com Maria, quando lhe for anunciada acerca da gestação com o Espírito, também com José, destacando que Maria estava concebida pelo Espírito Santo, que, portanto, ele deveria cuidar de Maria. Então, isso sim aconteceu. José, obediente àquela voz do anjo, ele não rejeitou a missão de cuidar, de gerar, de ser alguém que zelaria por Maria, que protegeria Maria e também aquela criança a ser gerada. Observa que o ponto de contato de Deus para proteger Jesus não foi Maria, sempre foi José. Não abandone a mulher, vai para o Egito, volta do Egito. Então José servia como um verdadeiro sacerdote na comunicação com Deus. Em momento algum é observado Maria sendo o ponto de condução, mas o próprio José. E aqui nós temos que dar destaque em outra ênfase, né? Acerca da virgindade de Maria. Muitas crenças, e eu não falo só do catolicismo, mas também outras linhas reformadas, como o anglicanismo, acreditam na virgindade constante de Maria. E isso não se confirma nem na Bíblia, nem na tradição. Uma vez que há outros irmãos de Jesus, irmãos e irmãs citados na Bíblia, e até há nomes dos irmãos de Jesus que nós vamos observar mais adiante. Mas esse último versículo fala: contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao seu filho, a quem pôs o nome de Jesus Cristo. Seria mais ou menos eu falar para vocês: olha, vocês só comerão a sobremesa depois do almoço. E eu destacava: não comeram a sobremesa enquanto não almoçaram. Então, e não poderão assistir televisão enquanto não comerem do pequeno almoço. Não significa que ninguém comeu da sobremesa ou que não comeu ou não assistiram a televisão, mas houve uma condição para que ele pudesse conhecê-la. E não seria de modo algum justo e nem tampouco bíblico haver um casamento onde não houvesse a intimidade do casal, não houvesse a própria relação sexual. Então, lendo a Bíblia, analisando as Escrituras, que em breve reflexão, você faz cair por terra dogmas e tradições contrários à manifestação da verdade e da palavra. Por isso que a Bíblia destaca que até mais importante que uma leitura quantitativa é uma meditação qualitativa. Nós estamos aqui no primeiro capítulo do Evangelho segundo o apóstolo Mateus e destacamos informações preciosas não só para a nossa fé, mas para a compreensão do ministério de Cristo, qual seja que ele descende de várias nações, ele descende de vários pecadores, ele descende de várias tribos, ele descende de vários povos, porque o seu alcance é universal. Ora, seu alcance sendo universal, tudo a ver com a sua raiz sendo universal. Jesus não era, por assim dizer, um judeu puro sangue, uma vez que nele era guardada as informações genéticas de todas as nações ali correspondente àquele povo. E isso merece ser destacado em nossa compreensão, porque quando julgamos que uma nação merece Cristo e outra não, ou que Cristo é exclusivo de um povo ou de um continente, ocidental, oriental ou não, nós quebramos toda a lógica do Evangelho que faz com que se destaca esse Jesus universalista. Jesus é para todas as culturas, para todas as tradições, para todos os povos. Então essa compreensão precisa ficar clara em nós. Por isso que ao chegarmos em outras nações, em outras culturas, em outros povos, precisamos ter uma compreensão muito lógica, qual seja que toda cultura sem Cristo, ela guarda a maldição adâmica, mas toda cultura com Cristo, ela é santificada nele. Por quê? Porque em nós é derramado o Espírito Santo, o mesmo que gerou Cristo em Maria, é quem gera Cristo em nós. Ninguém aceita Jesus senão pela intervenção
do Espírito Santo. Por isso Paulo diz que o evangelho não é o acúmulo de palavras persuasivas, mas o poder de Deus, e o poder de Deus está no Espírito Santo. A representação do poder de Deus é o Espírito Santo. Quando nós estudamos acerca dos dons, dos talentos, quando nós estudamos acerca das valências e das operações espirituais, nós temos a clareza de que é o Espírito Santo que canaliza esse poder. Então o evangelho, sendo o poder de Deus, o convencimento dele não é por palavra, não é por teologia, não é por eloquência, mas pelo poder do Espírito Santo. Por isso que para evangelizarmos, meus amados, não há essa necessidade de preparação. Ainda que seja importante você fazer um curso de evangelista, você ter um nível de teologia, um curso de teologia, você fazer formação discipular, isso é importante, mas para evangelizar basta o seu convencimento em Cristo Jesus. Há pessoas que esperam ler a Bíblia inteira para evangelizar, até lá o fogo já se apagou. Os primeiros evangelistas não tinham a Bíblia e falavam daquilo que Jesus fez com ele. O grande poder do evangelho não é o convencer um Jesus que está preso a um papel, mas um Jesus que está guardado no meu coração e no meu entendimento. Ler e conhecer a Bíblia é muito importante. Te dá argumento, é um alimento, te fortalece, mas não é mais importante do que você ter uma experiência própria de transformação do Evangelho de Jesus Cristo através da intervenção santa do Espírito de Deus. Então, assim como Maria gerou Jesus por intervenção do Espírito Santo, Cristo é gerado em cada coração, em cada um de nós, pelo poder do Espírito Santo. Então aqui Mateus ele traz essa verdade, Jesus traz essa composição de que todo povo, toda nação, toda tradição, toda geração e toda família deve ter acesso a Jesus, porque Jesus compôs todas as famílias anteriores a eles. E você vai observar de Abraão a José, todos eles com históricos também de pecado, apresentando na Bíblia homicidas, perseguidores de profetas, prostitutas, adúlteros, reis que dividiram o reino, reis que mataram profetas, reis que abandonaram a fé em Cristo, reis que foram para a feitiçaria, reis que apostataram, reis que foram idólatras. Todos esses cabem na genealogia de Cristo e são santificados nele, como nós e nossa casa são santificados em Cristo, quando Jesus entra em nossa história e quando nós acessamos a genealogia de Cristo. Observa aí que toda cadeia de maldição é quebrada em Cristo. Toda maldição geracional, tudo aquilo que vem da hereditariedade, na iniquidade, é quebrada em Cristo Jesus. Então, o detalhe da genealogia, o estudo da genealogia, a compreensão da genealogia nos faz servir de grande argumento, fé e confirmação de que quando Jesus entra em nossa casa, tudo é consertado. Ele entrou na casa de Zaqueu e ajustou aquela família. Ele entra na minha família e ajusta a minha casa. Ele entra na minha nação e santifica o meu país. Então nós precisamos ter esse entendimento da genealogia. Precisamos compreender o detalhe de por que Maria e José foram escolhidos para serem os, assim dizer, pais de Jesus. Maria sanguineamente descende de Davi. José geograficamente é da tribo de Judá. E por um decreto, acredito que de Tibério, a respeito do governador Quirino, José tem que se destacar da região onde ele morava, que não era a Judéia, e vai até Belém para se confirmar o nascimento de Cristo em Belém, conforme nós veremos no próximo capítulo, para se testificar aquilo que estava na palavra do profeta Miqueias, né? Que ele fala: Belém, a menor de todas, tu, Efratá, de ti nascerá o Messias, o Filho do Homem. Então, aqui nós temos, nesse primeiro capítulo,
toda a confirmação do cumprimento das profecias que convergem em Cristo. Por isso, a importância da leitura, da reflexão e da meditação na palavra. Amém? De minha parte, meus amados, penso que é o suficiente para hoje. Gostaria de que, se alguém pudesse acrescentar algo, fazer algum comentário, ou nos ensinar também algo a respeito desse primeiro ponto, do primeiro capítulo de Mateus, eu ficarei muito grato. Fiquem à vontade. Amém, amém. Alguém tenha liberdade, possam falar, pode acrescentar. Nós estamos aqui para aprender também, para receber também de vocês. Fiquem à vontade. Se há alguém vivo aí, alguém que deseja falar algo, algo que destacou, algo que você considerou importante, alguma dúvida, algo que não ficou claro, por gentileza, fiquem à vontade em se manifestar. Shalom Adonai, Mestre Antônio. Como é que está, minha irmã Bibiana? Tudo bem? Bem, obrigada, bem, obrigada. Shalom Adonai, irmãos. Mestre Antônio, a minha dúvida vai relativamente à questão da genealogia, ou que tem a ver com o nascimento de Jesus. Poderia ser de Rebeca, não é de Rebeca ou de qualquer outra mulher, desde que fosse esposa de José. Mas, Antônio, me explica só mais um pouco aí. Eu fiquei com uma dúvida relativamente a isso. Não, é porque é o seguinte, nós temos que destacar que seria Maria. Não, eu não tenho dúvida que Deus não faz as coisas de forma aleatória. O que nós precisamos só destacar é que antes de escolher Maria, foi necessário escolher a José. Porque a descendência de Cristo, segundo as profecias, era de que ele viria da raiz de Jessé, que ele seria de Judá, que ele nasceria em Belém. E quem tem todos esses requisitos de decisão é José. Maria não tinha o poder de ir a Belém para parir, porque a descendência de José, todos tiveram que fazer aquele cadastramento do censo em Belém, porque descendiam de Davi e José. E era o homem que determinava esse cumprimento. Então, muitas vezes nós destacamos Maria, Maria merece o destaque. Quando o anjo encontra Maria, ali em Lucas, nós vamos ver, ele fala, bem-aventurada é tu entre todas as mulheres. Então, eu falo isso de forma um pouco a quebrar essa cadeia de muitas vezes superlativa acerca de Maria, porque antes de Maria ser escolhida, foi escolhido José. José ele tinha os requisitos de cumprir também as profecias. Eu falo isso, mas Rebeca teria também que descender de Davi. Francisca, Joana, Paula, Patrícia, quem quer que fosse a mulher de José, também teria que descender de Davi pela ordem messiânica, porque nós vamos observar na genealogia segundo Lucas, de que Maria, porque a genealogia segundo Lucas não traz José, traz a Maria. E Maria descende também sanguineamente de Natã, que é filho de Betseba, com Davi. Então ali nós observamos que Maria também tem a parte de afirmar que ele é raiz de Davi, vindo do tronco, né, da árvore genealógica de Jessé. Eu falo mais isso no sentido não metafórico, mas para destacar a importância da escolha de José, porque muitas vezes há uma percepção de que parece que não poderia haver escolha de outras pessoas. As pessoas elas são escolhidas dentro de um enquadramento que se confirmam as profecias. Então, muito mais importante que José e Maria é a palavra profética liberada. Então, quando se destaca, por exemplo, Maria, e houve essa deliberação em uma parte aí do cristianismo, inclusive coloca ela em pé de igualdade, né, com Jesus, bota como intercessora, como alguém que zela e vela pelos nossos pecados, a compadecida de nossas almas.
E nada disso é bíblico, nada disso se afirma em Maria, porque Maria, tal qual eu e a senhora, tal qual todos nós aqui, fomos escolhidos. Maria não teve direito de escolher ser mãe de Jesus. Maria não se decidiu por nada. E até às vezes que Maria tentou intervir no ministério de Jesus, o próprio Jesus a censurou. Então, de forma respeitosa, mas a censurou. Seja quando ela reencontra ainda ele menino no templo, seja ali em João capítulo 2, no casamento de Caná da Galileia, quando ela intervém no acabar do vinho. Nessas ocasiões, ela é corrigida, ela é colocada em seu lugar, porque ela não está acima da palavra profética que converge em Cristo. Então, eu narro isso numa situação de que, antes de Maria, foi escolhido a José. Óbvio que Maria, segundo até o que o anjo fala com ela, ela foi bem-aventurada entre todas as mulheres. Mas José é um condutor de grande importância para o cumprimento da profecia em Cristo. Tanto é que você vai observar, e repito, o ponto de contato para livramento e proteção de Jesus sempre é José. Olha, vai, aceita a mulher porque ela está gerando um filho do Espírito Santo. Acorda, vai para o Egito. Sai do Egito porque Herodes já morreu. Então José ali, de fato, é o profeta primeiro na vida de Jesus. Eu espero que tenha ficado claro, minha irmã. Amém, amém. Amém? Agora entendi. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada. Nada. Um bom dia. Bom dia, bom dia. Mesmo. Mas um bom dia mesmo. Mais alguém pode acrescentar algo? Deseja falar algo? Amém? Então vamos orar aqui para que eu libere vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela honra da presença. Próxima sexta-feira estaremos aqui novamente, já com o capítulo 2. Se quiserem ler, antecipem, tirem dúvida, destaque, tragam informações. Isso é para todos nós. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia, Pai, onde as tuas misericórdias se renovaram sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu bendigo teu santo nome, Senhor, e agradeço pela oportunidade de ler, meditar e refletir na tua palavra. Senhor, que tudo aquilo que foi dito aqui, vindo do teu Espírito, fique nos corações, mente, entendimento e compreensão dos teus filhos, Pai. E tire deles tudo aquilo que foi dito por mim, Senhor, que não corresponde à tua verdade, que não corresponde à tua palavra, que contraria a tua sã doutrina. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos lares. Amém, amém, amém. Tenham todos uma sexta-feira abençoada e um bom final de semana a vocês. Fiquem em paz e que o Senhor os abençoe. Muito obrigado, meus amados.